Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça. Dr. Carlos Cabaça, Manuel Cangundo, a desistência de Graciete Sungua, por aquilo que se pode ler e ver, acha que foi uma desistência voluntária ou houve aqui uma imposição política? Bom, na verdade eu acho que nós estamos a fazer uma referência indevida, não é? Quando imputamos a senhora Graciete Sungua, ou Sungua, não sei como é que se pronuncia esse nome, o facto de ter desistido. Porque pressupõe dizer o termo desistência quando eu, por minha livre iniciativa, não é, tomo, digamos, esta posição. Ou mas seja, o facto de ela se ter mantido em silêncio não toma partido, eu vou lá chegar. Não toma partido das declarações públicas feitas pelo Birro Político do MPLA? Eu vou lá chegar, eu vou lá chegar. Portanto, como dizia o Cabaça e bem, até agora nós não temos evidência, não temos prova de uma declaração pública dela a manifestar a intenção de desistir desta corrida. Vamos partir por aí. Ora, e este é o exercício que temos todos que fazer, se para a apresentação da candidatura ela própria manifestou a vontade e depois levou ela a candidatura a um órgão competente para avaliação, tanto é que ela foi submetida a uma eleição preliminar, não é? Onde foi derrotada a senhora Capuço, ficando ela a segunda mais votada. Exatamente, a segunda mais votada, juntamente com a senhora Emília Carlota Dias. Ora, parte-se do princípio que aquilo manifestou uma vontade, praticou um ato. Assim sendo, e reza os cânones do direito, deveria ocorrer a mesma coisa com a retirada da candidatura. Ela também deveria ter manifestado a intenção de não mais continuar a concorrer pelas razões que ela quisesse invocar ou não, porque também não era obrigada a invocar as razões, mas ela tinha o dever de comunicar a desistência. Não tendo havido esta comunicação, não podemos dizer, e por isso estou a dizer que esta referência é indevida, não podemos afirmar que ela desistiu. Não. Penso que o correto aqui seria mesmo dizer que ela foi forçada a desistir. Forçada por quem? Por quê? E por quê? Antes de por quem e por quê? A conclusão é fácil de chegar. Muito fácil. Porque na ausência de uma comunicação direta por parte dela, por parte da autora, o partido comunica. E neste momento o partido assume-se como um órgão superior, um órgão de superioridade. Logo, estamos a ver aqui uma manifestação de força, uma posição de força. Tanto é que ela não fala e vem o partido falar. Bom, se isto não é um indicador de que esta candidatura, ou então a interrupção desta candidatura, é imposição ou decorre de uma imposição do partido, significa dizer, como Cabaça disse, nós temos que voltar a estudar a língua portuguesa e também aprender a interpretar bem os fenômenos. Mas aqui surge uma pergunta. O Birro Político do MPLA tem legitimidade estatutária para influenciar diretamente no processo congressista, como dá uma? O Birro Político do MPLA tem força suficiente para fazê-lo. Essa é a minha resposta. O Birro Político do MPLA tem força suficiente para fazê-lo, tanto é que o fez. Agora, legitimidade é outra coisa. Legitimidade é uma coisa que decorre dos militantes, é uma coisa que por exemplo, estamos aqui os quatro, se todos nós compreendermos que o Antônio Festo está legitimado para nos fazer pergunta, logo você tem legitimidade porque nós te conferimos isto. E não penso que seja o caso do Birro Político em relação a esta matéria. Porque a pessoa manifestou o ensejo, a intenção, o desejo de concorrer, e isto é público. Ao contrário, nós não vimos nada que indica a desistência dela. Portanto, ela não desistiu até agora. Tanto é que até hoje ela não se pronunciou. Não é? Mas olha, é preciso olhar, e há uma matéria que explica mais ou menos isso, está no Clube Capa, que faz referência que, na verdade, o problema da Graciete Sungua é uma questão de legado. Porque a mãe dela, que há muitos anos atrás era a substituta, era pelo menos a vice da senhora Luzia Inglês, era vista como substituta natural. Entretanto, ela faleceu em 2013. Com a sua morte,
a OMA estava a regimentar uma outra candidata que infelizmente penso também veio a falecer em 2021, salvo erro, ou então foi impedida de concorrer, qualquer coisa assim. Acontece que em 2021, e imputa-se isso ao presidente do partido, preferiu-se a Joana Tomás em detrimento desta candidata que era vista como sucessora no lugar da mãe da Graciete Sungo. Então está o Dr. Kangundu a dizer que não é a primeira vez que o MPLA interfere nos processos claro que não é eleitorais da OMA, isto constitui uma prática rotineira do partido MPLA. Isto é público. Ora, entretanto, como nesta altura a senhora Graciete Sungo se mostra, digamos, preparada para assumir e depois dar prossecução ao legado da falecida mãe, a OMA preparou a senhora e deu todo o apoio. O partido, tendo percebido isto, e depois, olhando para o incidente que ocorreu com a Jota em 2019, quando a direção do partido tinha Domingos Betico como preferido, em detrimento do Crispiniano dos Santos, mas a JMPLA deu uma resposta ao seu presidente, que não é aquilo que eles queriam. Elegeram o Crispiniano dos Santos, ao contrário do Betico. Ora, então, a direção do MPLA entendeu que não deviam correr o mesmo risco. Mas aqui vem a pergunta do Dr. Kangundu. Por que os órgãos sociais do MPLA insistem em múltiplas candidaturas, quando, digamos, este pensamento não está alinhado com a direção central do partido? Não, porque é assim... A vida não é estática, a vida é dinâmica, não é? E as pessoas, mesmo dentro do MPLA, também vão aprendendo com o tempo, com o mudar dos contextos. Isto implica dizer que há pessoas no MPLA que querem evoluir, mas outras se constituem como forças de bloqueio. Apenas isso. E aqui me parece que o seu presidente... Quem são essas forças? Não, eu estou a dizer. Me parece que o seu presidente está entre essas forças de bloqueio. Porque o Cabaça citou uma fala dele, do presidente João Lourenço, num ato de massas no Quilamba, onde ele falava, e aliás citava o exemplo da Jota como sendo um elemento importante para se ter em conta no que respeita às múltiplas candidaturas, para dizer que o MPLA é um partido democrático interno. Mas no mesmo discurso, ele se autocontradisse, porque ele traz uma situação... E aquilo penso que estava a mandar mais um recado para o general Gino Carneiro, quando ele dizia: estão a dizer por aí, estou a citar as palavras do presidente, estão a dizer por aí que os mais velhos no MPLA decidiram que haverão múltiplas candidaturas e o presidente não fala nada. Mas que partido é esse? Será que isto é uma anarquia onde o presidente não fala nada? Então, a ver, vamos. Bom, por um lado, ele estava a mostrar que o MPLA é um partido democrático, citando o exemplo da Jota, mas por outro lado estava a dizer que ele não concorda com as múltiplas candidaturas. Não é? Porque se ele faz uma referência que há um grupo que já decidiu que haverão múltiplas candidaturas, mas ele no mesmo discurso está a dizer que não, isso é uma anarquia. Está a mostrar que ele é contra as múltiplas candidaturas. E que objetivos estratégicos do Dr. Kangundu estarão por detrás deste posicionamento? Neste particular, o que eu quero dizer antes da responder a sua pergunta, é que isso não constitui uma surpresa para nós. Nós estamos tão somente a ver, não é, aquilo que nós conhecemos do MPLA. É o MPLA na sua melhor forma. É o MPLA no seu melhor a demonstrar aquilo que mais sabe fazer. Portanto, o MPLA jamais será um partido democrático. É ilusório achar que isso vai acontecer. É ilusório. Agora, os objetivos estratégicos têm que ver com o congresso que vem aí. Penso que será já em julho deste ano, não é? É o que se diz. Tudo isso que está a acontecer agora tem que ser um indicador para nos fazer ver que nós não teremos, ou pelo menos haverá muito esforço para se eliminar as outras candidaturas e apenas avançar com uma única candidatura no MPLA. Isto é o que fica subjacente a esses atos todos que estão a se praticar. O que é muito mau. Muito mau, por quê? Porque eu sempre disse, e aliás, os militantes do MPLA, vou terminar com isto, os militantes do MPLA sempre dizem que o MPLA é um partido que tem responsabilidades acrescidas. Portanto, faria toda a diferença se o MPLA fizesse um esforço para se democratizar. Porque se o MPLA, enquanto partido que assume o governo, não é democrático, então nós não podemos estranhar
que o PRS, que o Bloco Democrático, que o Partido Liberal sejam ostracizados, a UNITA, a FNL e todos sejam ostracizados no âmbito da intolerância política por falta da democracia do país. Porque um partido que governa não é democrático, você não pode esperar ter tribunais independentes, não pode esperar ter comunicação social independente, você não pode esperar ter um parlamento independente. Isto não vai acontecer, infelizmente. Muito bem. Daí está a gravidade disto tudo, não é? Infelizmente temos que lamentar. Muito bem, Manuel Cangundo.